perseverar em oração. Você costuma ser uma pessoa perseverante ou é daquelas que desiste com muita facilidade? Eu vou confessar para vocês que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração no estudo de hoje. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a deixar teu like. Isso vai ajudar muito a esse conteúdo ser visualizado por outras pessoas. E se você já conhece a gente por aqui, já se inscreveu, seja um abençoador. Compartilha com pelo menos 5 pessoas naqueles grupos de WhatsApp, daqueles amigos que você tem orado. Aproveita também esse momento para evangelizar. Pega a tua Bíblia, abre em Atos capítulo 4 para a gente fazer essa leitura juntos. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 23 até o versículo 31. Vem comigo. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouviram isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram as coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Para a gente entender o que estava acontecendo de fato, a gente primeiro tem que voltar um capítulo antes, em Atos 3, para entender o contexto da história. E o que estava acontecendo era que Pedro e João estavam indo ao templo. E nesse templo havia um homem coxo que ficava na porta do templo pedindo esmola. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E nesse momento, o homem ficou curado. E todas as pessoas que estavam ao redor ficaram ali admiradas pela cura do homem e começaram a seguir Pedro e João, admiradas. E aí João e Pedro olham para essas pessoas e perguntam: por que vocês estão admirados? Foi Jesus Cristo que fez isso e vocês o crucificaram. E quando eles estavam ali falando com aquelas pessoas, proclamando o evangelho, chegaram os homens religiosos. E eles não gostaram muito de Pedro e João estarem falando de Jesus Cristo para aquelas pessoas. Então eles foram presos. E ali no cárcere eles começaram a interrogar aqueles homens e viram que aqueles homens simples e letrados, eles estavam falando com uma sabedoria que eles desconheciam. Então logo eles atribuíram aquele conhecimento, aquela intrepidez com que eles estavam falando, se posicionando, atribuíram a Jesus Cristo. Então eles falaram: de fato, esses homens estiveram com Jesus. Eles chegaram a essa conclusão devido à forma que eles estavam se posicionando e fazendo questionamentos também. E ainda que Pedro e João estivessem sendo ameaçados a não falar mais nada, a se calar diante do que eles tinham testemunhado, eles não se acovardaram. E os homens religiosos, não encontrando mais motivos para deixá-los presos, então João e Pedro voltaram para onde eles estavam, junto com os outros irmãos deles em Cristo. É onde começa o nosso texto, a nossa leitura, a partir do verso 23, que fala que eles chegaram aonde estavam as pessoas lá e começaram a relatar o que tinha ocorrido. E aqui no verso 24 diz o seguinte: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ali eles começaram a orar. Mas antes eu quero aqui abrir um parêntese bem grande, porque o que você faria diante de uma situação de perseguição? De que forma você ia orar para a situação acabar, ou para essa pessoa ir embora, ou para o Senhor promover essa pessoa? De que forma? E eu quero comentar aqui com você o seguinte:
essas pessoas que estavam em Jerusalém, quando Jesus ressuscitou, falou o seguinte para eles: vocês não saem até que o poder tenha vindo sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, havia ali uma promessa que o Senhor tinha feito a eles. Porque eles podiam muito bem ter falado assim: poxa, eu não tô nem na minha casa, eu não tô tão longe da minha família, porque eu tô sendo perseguido por um povo que eu tô ajudando, o que eu tô fazendo aqui ainda? Eu vou voltar para onde eu estava antes, eu vou voltar para o meu conforto, para minha casa. Mas não, eles estavam ali porque havia uma promessa e eles estavam orando até que ela fosse cumprida. E aí, nesse momento que aconteceu tudo isso, diante dessa perseguição, eles se uniram. Eram cerca de 120 pessoas que tinham acompanhado ali o ministério de Jesus. Tinha homens, tinha mulheres, todos eles se uniram e de uma forma unânime começaram a orar para o Senhor. Só que não só orar, tem uma forma que eles aqui nos deixam de como orar também. E eu quero ressaltar pelo menos 4 pontos para você de como eles fizeram essa oração. A primeira é a seguinte: deve ser feita para glorificar o nome de Deus. E a gente pode ver no verso 24, que eles começam a falar, né, de como Deus era soberano, como ele fez o céu, como ele fez a terra e o mar e tudo que nele há. E também no verso 28, que diz o seguinte: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles não estavam orando pelo propósito deles mesmos, mas sim pelo propósito de Deus. A segunda forma que eles mostram aqui pra gente como deve orar, deve focar no reino de Deus e não em questões particulares. E a gente vai ver isso no verso 29 e no verso 30, que diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles estavam orando por uma causa que não era uma causa pessoal, era uma causa do reino de Deus, era uma causa de Deus, de Jesus. A terceira forma que eles nos deixam aqui como exemplo para fazer as nossas orações é a seguinte: deve nos encher do Espírito Santo. Lá no versículo 31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Percebam, ficaram cheios do Espírito Santo. A oração deles encheu do Espírito Santo. Ou seja, diante de uma perseguição que aquele povo estava sofrendo, estava sendo ali oprimido, perseguido, o ato de orar foi o ato de ação que eles tiveram. Às vezes não há nada mais que nós possamos fazer, é dobrar os joelhos e orar. E não somente isso, mas tem um como orar, né? Não orando por causas pessoais, não orando para que venhamos se afastar de Deus, mas sim cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Essa é uma maneira correta de orar. E aí eu vou deixar aqui o 4º ponto, que eu acredito ser fundamental para a gente fazer a nossa oração de uma forma eficaz, que é a sinceridade. A nossa oração, ela deve ser sincera. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações. Então não há por que a gente chegar diante dEle como se fosse um homem qualquer, que não sabe, que não está vendo o que você está fazendo. Mas se você não tem conseguido orar por uma pessoa, que você está magoado, que aquela pessoa tem te ferido, tem te causado danos, inclusive, chegue com o Senhor e fale: Senhor, não consigo orar por esta pessoa. Espírito Santo, me ajuda. Sopra sobre mim o teu poder. Quebranta o meu coração. Tem que ser uma oração sincera, porque o Senhor, Ele já te conhece. Não há nada que possa ficar oculto aos olhos do Senhor. Então a gente precisa chegar com Ele, já sabendo que Ele sabe do que nós estamos necessitando, aquilo que nós estamos pensando, como é que vai desenrolar essa situação. Ele sabe de tudo, então não há por que a gente chegar com Ele e não ser sincero.
Então seja sincero na sua oração, faça uma oração honesta, simples, pura. Muitas pessoas curvam seus joelhos diante de Deus, mas esquecem que Ele está vendo o coração. A gente precisa não só dobrar os joelhos, mas dobrar também o nosso coração diante do Senhor. Tá certo? Eu quero também deixar uma frase do Billy Graham, que eu achei sensacional e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: quando me deparo com algo realmente difícil, eu faço 3 coisas. Eu oro, oro e oro. Então é isso que nós devemos fazer diante de uma situação de perseguição, de uma situação difícil, uma situação muito complicada. Devemos orar. E mais que isso, devemos sempre lembrar também que a oração, ela não move a mão de Deus, ela nos move para a vontade de Deus. E eu quero finalizar aqui citando Romanos 12:12, que diz o seguinte: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente cada um de vocês. Lembre-se, você é o farol que reflete a luz de Jesus. Até a próxima, bora junto!